chamo Arthur, sou estudante do curso de Oceanografia na UFBA, e hoje vou mostrar um pouquinho a vocês sobre o meu trabalho de iniciação científica, que tem como título Mudanças Temporais da Contaminação por Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos no Manguezal do Rio Pircinunga, Alagoas, Brasil. Bom, os oceanos, eles possuem uma grande importância para a vida, e além de cobrir mais de 70% da superfície da Terra, ele desempenha um papel fundamental na biodiversidade, pois nele habitam vários organismos, seja invertebrados, vertebrados, micro-organismos até mamíferos marinhos. Além disso, os oceanos eles têm um papel fundamental na regulação do clima, onde eles conseguem absorver grande parte do calor emitido pelo Sol, e além disso, eles têm um papel fundamental na padronização do clima de várias regiões. Outro fator importante dos oceanos é a produção de oxigênio. Isso se dá devido aos fitoplânctons, que na maioria das vezes produz oxigênio, e eles são responsáveis também por captar grande parte do CO2 que é emitido na atmosfera. E por fim, um dos importantes fatores também que o oceano traz para a gente é a economia, pois a partir dos oceanos conseguimos extrair diversas matérias-primas, fontes de alimento, e também, por meio deles, conseguimos fazer processos de tráfego de mercadorias entre países e outros, em regiões e outras. Também tem a questão do turismo, né? Que isso acaba gerando, movimentando a economia global. Apesar dos oceanos ser de grande importância para o mundo e para a sociedade, ele vem sofrendo cada vez mais com ameaças, com impactos gerados pela atividade humana, e podemos destacar alguns impactos como a poluição, a pesca excessiva, as mudanças climáticas e a acidificação dos oceanos. Em contrapartida a isso, a ONU ela lançou 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, e um deles é o objetivo 14, que tem como tema a vida na água. Esse objetivo ele fala sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos, e tem como principal meta, existem três principais metas. Né? Então, a primeira meta é que até 2025 devemos prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha. Segunda meta é minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos. E ele traz nessa meta a cooperação científica. E a última é proporcionar acesso aos pescadores artesanais de pequena escala, acesso a recursos marinhos e também ao mercado. Porém, essa realidade ainda assim se encontra um pouquinho distante da desejada, pois vemos diversas vezes impactos ocorrendo na zona costeira, no oceano. E como um exemplo, eu trouxe o acidente que ocorreu em 2019, no final de 2019, início de 2020, do derramamento de petróleo que ocorreu na costa brasileira, atingindo aproximadamente 14 estados da região sudeste e nordeste. Esse petróleo ele possui diversas características, e uma delas é que ele é composto por componentes que possuem alguma toxicidade. E um deles é o HPA, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Esses compostos são compostos orgânicos, estão distribuídos em praticamente quase todo o planeta, e eles são hidrofóbicos. Então, eles acabam tendo uma tendência de não se diluir na água e acabar se agregando em superfícies, em matéria orgânica, em sedimentos. E isso, a depender da sua concentração, pode acarretar em diversos impactos, como contaminação e toxificação, e diversos outros. Esses compostos eles podem ser inseridos de forma natural
ou de forma antrópica no meio ambiente, e suas principais fontes são petrogênica, que está relacionada à presença de petróleo, pirogênica, que ela vem da combustão da matéria orgânica, e diagenética, que são compostos derivados dos precursores biogênicos. Então, com isso, o objetivo desse trabalho é avaliar as mudanças temporais na contaminação por HPAs em um manguezal atingido pelo derrame de petróleo que ocorreu em 2019 e 2020, manguezal do Rio Pircininga, Alagoas, Brasil. E para atingir esse objetivo, foi feita uma coleta no ano de 2022 no estuário do Rio Pircininga, no estado de Alagoas, onde foi coletado um testemunho sedimentar de 50 centímetros. Esse testemunho ele foi seccionado em subamostra de 2 em 2 centímetros e levado para o laboratório de pesquisa, LEPETRO, que se encontra no Instituto de Geociências, na UFBA. Foi feita uma análise granulométrica, onde foi pesada 2 gramas de cada subamostra. Essas subamostras foram peneiradas para separar a fração arenosa da fração fina. Os sedimentos finos eles foram adicionados em um tubo de vidro e foi adicionado 3 ml de peróxido de hidrogênio e levado ao bloco digestor a 180 graus a fim de degradar a matéria orgânica presente nas amostras. Posteriormente, essas amostras foram transferidas para o tubo Falcon e adicionado entre 30 a 40 ml de hexametafosfato e depois foi levado para a mesa agitadora por 4 horas. Após isso, foi feita a quantificação da granulometria no analisador de partículas com difração a laser. E para a análise dos HPAs, foi feita com o extrator acelerado por solvente, onde as amostras foram adicionadas nessa cápsula de aço inox, juntamente com alguns adstringentes e também com alguns filtros e também levando um padrão interno. O solvente utilizado nessa extração foi de clorometano. Após esse processo de extração, as amostras, o extrato, ele foi transferido para um balão de vidro e foi concentrado para um volume de aproximadamente 1 ml no sistema de rotoevaporação. Por fim, esse extrato ele foi inserido no cromatógrafo a gás, acoplado a um espectrômetro de massa, para quantificar os HPAs presentes nas amostras. E conseguimos ver os resultados disso, que a granulometria teve a maior predominância da fração arenosa em relação à fração mais fina. E isso se deve porque esse estuário, do estuário do Rio Pircininga, ele é dominado por ondas e marés. E esses fatores físicos, eles acabam gerenciando a hidrodinâmica e a morfologia dos estuários. A concentração dos HPAs totais, elas variaram de 25 a 63 nanogramas por grama, e o valor médio foi de mais ou menos 40 nanogramas por grama. Esses valores, de acordo com Baumann, são considerados baixos. E alguns outros autores, como Guimarães e Hahn, acharam valores da mesma ordem de grandeza ao avaliar estuários preservados ou pouco contaminados. Foi feita uma correlação entre HPAs e a fração mais fina dos sedimentos, pois geralmente as frações mais finas e lamosas elas tendem a acumular mais substâncias, porém não foi encontrada nenhuma correlação significativa entre HPAs e a fração lamosa. E por fim podemos observar que teve uma maior contribuição de HPAs de maior peso molecular. Então, a partir disso, a gente podemos ver as principais fontes de HPAs utilizando razões diagnósticas, onde foi feita a razão diagnóstica do fluoranteno com pireno, e podemos observar que a principal fonte de contaminação ao longo de todo o testemunho é de origem petrogênica.
Já a razão do benzeno antraceno com cliceno variou de 0,22 a 0,63 e onde foi observada uma maior predominância de misturas de fontes em grande parte do testemunho. Já a razão idenopireno com benzoperileno, ela variou de 0,16 a 0,69, indicando que a maior parte da contaminação ao longo do testemunho está associada à combustão por petróleo. Então, a gente pode concluir a respeito desse manguezal é que ele é pouco contaminado por HPAs, sendo essa contaminação constante ao longo do tempo. Em outras palavras, seria que a intensidade da contaminação é baixa, porém ela é constante. Então, isso ao longo do tempo pode causar grandes impactos. E as principais fontes de HPAs para esse estuário é a queima de matéria orgânica, como carvão, madeira e grama. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao